Então, nosso estudo de hoje é Ezequiel, ainda continuando com o capítulo 28, e nós vamos estudar os 7 versículos que ficaram aí desse capítulo que nós não conseguimos estudar na semana passada, tá? Profecia contra Sidom. Vamos ler e depois a gente comenta. Vamos lá. Do versículo 20 até o 26, capítulo 28 de Ezequiel, tá? Profecia contra Sidom. Vale a pena relembrar, semana passada não estive aqui. A profecia era, vamos ver desde que capítulo? Desde o capítulo 26, nós estamos falando de profecia contra Tiro, aquela cidade que tinha a parte ilha, tinha a parte continental, que era o rei que reinava lá, era Etbaal II, tá? E nós falamos da destruição dela, do castigo, o pecado dela que era zombar, se exaltar, se alegrar com a queda de Jerusalém. E no finalzinho aqui, Deus reserva 7 versículos para falar de Sidom, tá? Ezequiel 28, 20 a 26. Vamos fazer essa leitura. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas ruas, e os traspassados cairão no meio dela. Estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que eu dei a meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, plantarão vinhas, sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Muito bem. Sidom. Por que ela está junto aqui no meio desse bolão aqui? Era uma cidade irmã de Tiro. Quando se fala aqui na Bíblia, a gente vê falar Tiro e Sidom estão juntas, tá? É uma cidade distante, era na costa também, um pouco mais para cima, vamos dizer, eu acho que de 80 a 100 quilômetros de distância uma da outra, mas eram consideradas cidades irmãs. Quem reinou em Sidom? Etbaal também. Me parece que no passado Sidom era uma cidade maior do que Tiro, e os sidônios saíram de lá, edificaram Tiro, e Tiro acabou tendo mais importância por causa da ilha. Mas Sidom ficou ligado ali, tá? Uma cidade ligada com a outra. E Deus fala: dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E o que Deus diz? Que será glorificado no meio dela. Como? Eles vão ver que o Deus de Israel é o Deus que comanda tudo, é o Deus que tem poder, e vai castigar ela pelos seus pecados, tá? Os pecados de Sidom são os mesmos de Tiro: inimigos do povo de Deus, alianças maldosas com o povo de Deus. A idolatria dali de Sidom foi para Israel, e nós vamos ver isso, tá? É uma cidade que foi amaldiçoada desde a sua fundação. Essa cidade já começou com uma maldição. Vamos abrir nossas Bíblias lá deixa eu me preparar aqui, lá em Gênesis, no capítulo 9. Vamos ver de onde surgiu Sidom. Gênesis 9, vamos ler dos 24 até 27. Aqui está narrando a parte em que Noé plantou uma vinha, colheu as uvas, fez um vinho, bebeu,
se embriagou, tá? O filho dele, Cã, entrou na tenda. Noé estava lá desmaiado de bebida e estava nu. E o seu filho viu ele nu, Cã, ou dependendo da tradução de vocês, cão. E ele viu seu pai nu e saiu lá fora e foi fofocar, né? Ele podia ter ficado quieto, cobrido seu pai, mas ele foi lá fazer mexerico lá com seus irmãos, Sem e Jafé. Quando Sem e Jafé ficaram sabendo, entraram, pegaram um pano, um lençol, entraram de costas e cobriram Noé. Quando Noé acordou, quando passou a bebedeira dele, ele ficou sabendo o que Cão tinha feito. Tinha zombado dele por estar nu na sua tenda. Então Noé lança uma maldição contra Cã. Vamos ler aqui, versículos 24 até o 27. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Bom, nós vemos aqui que Noé, ele lança uma maldição, não contra aquele que o viu, que é Cã, mas Canaã, seu filho. Canaã, filho de Cã, ou de Cão. Lança uma maldição e diz que maldito seja, estava amaldiçoado. E nós sabemos que nessa época aqui, uma maldição durava uma vida inteira mesmo, e dependendo da maldição, passava de geração para geração. Como foi aí o filho bastardo de Abraão, né? Ismael, a geração dele está dando trabalho até hoje. E uma bênção também durava gerações, como foi Abraão. E até nós somos participantes dessas bênçãos. Então, maldito seja Canaã. Canaã fundou a cidade de Sidom. Uma cidade que já veio de um homem amaldiçoado. E essa maldição aí parece que continuou com a descendência e com o povo daquela cidade. Porque zombaram de um homem, né? Zombaram de um homem que não estava no seu juízo normal. E centenas ou milhares de anos depois, a cidade de Sidom, junto com a cidade de Tiro, também zomba da vergonha de Jerusalém. Veja só, a história se repete e a maldição continua. Nesse caso aqui, uma destruição reservada junto com essa maldição. E Deus diz que essa cidade seria destruída pelo mal que fizeram a Jerusalém, a Israel. Muito bem. Essa cidade ainda existe hoje. Como nós dissemos que Tiro ainda existe, se chama Seir, mas os moradores daquela região ainda chamam ela de Tiro. Sidom também existe, está lá no Líbano, tá? O mesmo país que está Tiro hoje, e ela continua chamando Sidom até hoje. Continua chamando Sidom. Ela é a terceira maior cidade do Líbano, tá? E ela chegou a ser mais importante do que Tiro, né? Já falei, os sidônios saíram de Sidom, fundaram a cidade de Tiro, Etbaal reinou lá. Qual é a intenção de falar que Etbaal reinou lá? Como nós falamos no estudo anterior, Etbaal II, está lá em 1º livro dos Reis 16, não precisa ir lá, pai de Jezabel. Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel, levou toda a idolatria de Sidom, de Tiro, para Israel. E já sabem, né, o que transformou aquilo. Quase acabou com os profetas de Deus verdadeiros, perseguiu até sobrar só um, Elias. E a vontade dela era destruí-lo, né? E no final, ela foi destruída. A maldição lá de Noé, a maldição de Deus, atingiu todo aquele povo, tá? E era uma cidade também que estava nos limites
da terra que Deus deu ao povo judeu. Então quer dizer que essa terra era para ser preservada, não era para ser destruída. Ela estava encostada com a tribo de Zebulon e Deus não tinha dado esse pedaço de terra para os judeus. Muito bem. Uma cidade que no Novo Testamento ela também aparece, essas duas cidades sempre juntas, sempre unidas. Jesus passou muito perto dessa cidade, bem pertinho. Os sidônios até juntaram-se em uma multidão para ver Jesus. E Jesus falou de Tiro e Sidom. Vamos ler Mateus capítulo 11. Vamos lá. Mateus 11. No versículo 20, Jesus começa a falar das cidades impenitentes, das cidades que não aceitaram, não o receberam com alegria, não se alegaram com a presença do Messias. Vamos lá. Então começou ele, Jesus, a lançar o rosto em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, os seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Veja bem, Jesus fala de Corazim, de Betsaida, fala também de Cafarnaum. Cidades dentro do território de Israel, dentro do território que Deus deu ao seu povo. Cidades que deveriam estar ansiosas pela vinda do Messias, esperando como uma noiva espera o noivo para o tão sonhado dia do casamento, o dia das bodas. Mas rejeitaram a presença de Cristo. E Cristo não se ocultou deles, operou grandes sinais e milagres nestas cidades. Ainda assim, não o receberam como ele deveria ser recebido, né? Com tapete vermelho e com flores. Pelo contrário, viraram o rosto. Já os habitantes de Tiro e Sidom, em multidões, se juntavam para ver Jesus, para ouvir dos seus ensinos. Povos que nem judeus eram, né? Que não eram participantes das promessas feitas a Abraão, tá? E Jesus diz que haveria menos rigor para essas cidades do que para as cidades de Israel que o rejeitaram, tá? E o que nós vemos aqui, Tiro e Sidom, duas cidades sempre unidas. Então, quando a gente continua falando de Sidom, nós estamos continuando aí falando de Tiro. É como se fosse uma coisa só, mas não é. Duas cidades juntinhas, tá? Muito bem. Haveria menos rigor no juízo para eles, tá? É uma lição para a nossa vida que a gente pode tirar aqui, abrir um parênteses desse texto, né? Vemos o contexto de uma cidade amaldiçoada que produziu pessoas que levaram idolatria para dentro de Israel, pessoas odiáveis, pessoas que perseguiram os profetas de Deus, pessoas que tentaram destruir o culto ao nosso Deus. E vemos pessoas que por sangue físico, pela carne, herdaram as promessas feitas a Abraão, servo fiel de Deus. E Jesus, né, o próprio juiz, ele mesmo julgará esses casos, dizendo que seria menos rigoroso para os sidônios do que para com essas cidades. Porque aqui ele havia feito grandes sinais, prodígios, grandes milagres, curas impossíveis até hoje para a ciência. E lá ele não havia nem colocado seus pés. O que é que nós aprendemos com isso? Povos que não viram os milagres de Jesus, povos que apenas ouviram da sua fama, da sua pregação, tiveram mais fé do que os herdeiros da promessa. Essa é uma mensagem muito importante para a nossa vida. Haveria menos rigor
no julgamento para essas cidades. Por quê? Porque haveria menos rigor? Porque não viram todos os milagres em que se operaram. Mas se nosso Senhor Jesus tivesse pisado lá, somente com a sua palavra, eles teriam se arrependido e se vestido de pano de saco, como ele diz aqui. Como foi também nos tempos de Jonas, que quando pregou lá em Nínive, eles se arrependeram, né? Uma mensagem muito importante. Hoje em dia, muitos cristãos, entre aspas, eles querem seguir a Deus por causa de um milagre. Eles querem ver acontecer. Mas os verdadeiros crentes creem sem ver. Isso é crer. Isso é crer, sem ver. Acreditar. Se eu falar para vocês, ó, tem um ônibus amarelo parado ali na frente, ó. Tá todo mundo de costas. Será que vocês acreditam ou precisam olhar lá para ver? Não é? É crer, sem ver. E por esse motivo, Jesus disse que haveria menos rigor. Beleza, tá? E de Sidom veio toda aquela idolatria em Samaria, capital do reino do norte, reino de Israel. Entrou através deles. E na história nós podemos ver que Deus castigou essa cidade tantas vezes quanto castigou a cidade de Tiro, né? Sei que nem todos estiveram aqui para ver os castigos de Tiro que ele sofreu, né? Aquela cidade sofreu pelos seus pecados. Mas Sidom foi conquistada pelos filisteus, pelos assírios, babilônios. Ó, cada povo desse que eu cito é um evento em que foi destruído, reconstruído. Veio os filisteus, destruiu, construiu. Assírios, babilônios, egípcios, gregos, até os romanos. Essa cidade foi muito castigada. Vejam que uma maldição lançada lá atrás. Vamos lembrar de Noé, né? Maldito seja Canaã, vai ser servo dos seus irmãos, vai ser escravo deles. Vemos que todos os povos ali que passaram, que tiveram poder na mão, destruíram. Olha só, talvez um gesto bobo, né? Vi meu pai nu e tirei sarro dele. Olha só o quanto isso levou, né? O quanto isso rendeu para aquela cidade, quanta destruição, né? E para as nossas vidas também uma lição grande. Às vezes uma coisa boba, não era um ato bobo? Dei risada do meu pai, 2 homens, dei risada do meu pai. Olha quanta destruição. E às vezes a gente peca e acha que é um pecadinho, sem sentido. Isso aqui não é, eu não estou matando ninguém, né? Não estou roubando. Acha que um pecadinho não é nada. Mas para Deus pecado é pecado. E Deus ele é rigoroso contra o pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Deus quer que a gente se arrependa. E quando a gente percebe o nosso erro, volta atrás, porque a consequência é forte, é pesada. Muito bem. E depois, na era cristã, também como Tiro, também foi perseguida, né? No ano de 1110, foi no tempo das cruzadas, foi invadida, destruída. 1249, Sarracenos. 1260, os mongóis. Depois, bem perto aqui da gente mesmo, o Egito, os britânicos, os franceses. Todo mundo já meteu a mão ali, tá? Esse foi os castigos de Sidom. Podia encerrar a mensagem por aqui, tá? Era só isso mesmo que tinha para falar. A não ser que no versículo 24 em diante, voltando lá em Ezequiel 28, Deus aproveita para dizer para Tiro e Sidom: vocês riram do meu povo quando foi destruído, mas olha aqui, ó. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles o roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Deus promete para esses povos
rebeldes, que eles ainda veriam Israel habitar em segurança, habitar em paz, sem nenhum espinho que pique. Esse tempo só no reinado milenar de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual acredito que nós todos que estamos aqui hoje participaremos. Que Deus nos ajude que isso seja verdade. 100% aqui participe desse reino. Deus promete, e é o que eu falo sempre aqui no livro de Ezequiel. Sempre começa com uma mensagem dura, mas parece que no final tem uma mensagem de esperança em cada capítulo. Quantos capítulos foram assim, né? Versículo 25. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo, a Jacó. Tiro e Sidom viram os judeus sendo espalhados para o mundo todo. Primeiro, o reino do norte, o reino de Israel, os assírios, diáspora, espalharam. Os que ficaram no reino do sul, reino de Judá, agora eles viram também sendo espalhado entre as nações. Riram, se divertiram, se alegraram com a destruição de Judá. E Deus diz que um dia eles voltariam. Um dia Deus reuniria seu povo de volta na sua terra. Essa promessa aqui, eu acredito que não esteja falando de nós, da igreja. Tá? Eu acredito que aqui, esse versículo, pode ser um debate depois na escolinha, mas não está falando da igreja de Cristo. Aqui está falando do povo judeu, herdeiro das promessas feitas a Abraão, tá? Os sinceros. O verdadeiro povo judeu, que hoje está espalhado no mundo. Eu estava vendo, tem milhões de judeus no Brasil, não é nem milhares. Tem milhões de judeus espalhados por todo o mundo. Judeus verdadeiros. E Deus promete que um dia vai reunir de volta seu povo lá. E o mundo vai ver esse povo prosperando, esse povo em segurança, habitando feliz. Maravilha de mensagem escatológica. Versículo 26. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor Deus. O que nós vemos hoje na política mundial? Todos contra Israel. Já falamos disso aqui. Oriente Médio, nenhum país é favorável a Israel. Até o Brasil, ano passado, com o nosso maravilhoso presidente Michel Temer, também votou contra Israel. O mundo contra Israel. Perseguido. Exércitos inimigos em todas as suas fronteiras. Cercado por todos os lados. O mundo odeia Israel. O mundo inteiro, se pudesse, destruiria eles. Mas não consegue. São milhares de nações juntas que não conseguem destruir um povo, porque a mão de Deus está ali. Esse povo vai ser enganado. Esse povo vai fazer aliança com povos estranhos, mas Deus vai mantê-los até o final. E um dia habitarão em segurança, somente quando Deus mesmo reinar ali. Muito bem. Era essa a mensagem de hoje, tá? Também não precisa acabar tão cedo assim, né? Não precisa parar tão já, né? Com 26 minutos. A gente pode também tirar outras lições daqui. O que é que nós vimos nessas profecias contra várias cidades aqui de Ezequiel, né? Que a gente começa lá no versículo 25. Profecia contra os amonitas, contra os moabitas, contra os edomitas, contra os filisteus, contra Tiro, contra Sidom. O que nós vimos aqui? Que Deus castigou seu povo, que Deus foi duro e severo com seu povo diante das nações. Alguns pasmaram,
outros se alegraram, mas todos os povos da terra, naquele tempo, viram a destruição de Jerusalém. E todos zombaram de Jerusalém, todos zombaram dos deuses de Israel. Será que o Deus de Israel é tão poderoso assim? Ou será que mais poderoso é o Deus dos babilônios? E aqui Deus mostra que Ele somente é Deus. E que Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as nações, sobre todos os governos. Deus mostra a sua soberania, julgando cidade por cidade. E Deus usa os governos, tanto os governos que são favoráveis a Ele, que estão debaixo da sua autoridade, quanto os que não estão. Deus é soberano sempre em tudo. E Deus tem poder sobre todas as nações. Entra rei, sai rei, entra presidente, cai presidente. As nações se ajuntam, formam alianças, quebram alianças, fazem pactos. Mas Deus continua soberano, sentado no seu trono, reinando, soberano sobre todos. E Deus prometeu, como nós vimos aqui nos versículos finais do capítulo 28, que um dia seu povo habitaria em segurança. Tá? Todos esses castigos sobre Tiro e Sidom vieram por causa de Etbaal. Nós vimos 28. Profetiza contra o príncipe de Tiro. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ele era a personificação do mal de todo aquele povo, da idolatria de todo aquele povo. Estava personificado nele. Capítulo 28, versículo 1 e 2. Olha aqui, E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Quando o homem se assenta para reinar, ele se exalta, ele se acha poderoso. Esse aqui, muito mais, se achou na posição de Deus. E o povo que o servia também o via como um Deus, tirando de Deus o verdadeiro poder, a majestade que só pertence ao nosso Deus. E o castigo não demorou para vir sobre o rei e sobre os habitantes daquela cidade. Versículo 7 e 8. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Deus vê toda a arrogância daquele rei que achava que tinha um coração como o coração de Deus, toda a arrogância daquele povo que se achava melhor do que todas as nações, que riu da desgraça dos judeus, e Deus usa um rei mau, um rei pagão, Nabucodonosor, como castigo, para dar a primeira destruição, para quebrar a primeira, fazer eles cair de joelhos, e depois usa Alexandre o Grande para derrotá-los de vez, tá? E ele foi humilhado para perceber, para entender que ele simplesmente é um homem e não Deus, tá? Como nós costumamos dizer aqui sempre, que Deus exalta os humildes e humilha aqueles que são exaltados de coração. Versículo 9. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu é homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Quando ele viu todo o poder do exército de Nabucodonosor, ele ficou humilhado. Cadê o homem que era Deus? Cadê o homem que se assenta na cadeira de Deus no meio dos mares? Ele foi humilhado. Ele percebeu que ele não tinha todo o poder que ele achava que tinha. Ele percebeu que ele não tinha toda a influência que ele pensava que tinha. E ele foi humilhado. E é assim que Deus trabalha com os povos. Ele deixa que tenham poder, ele permite que prosperem, que sejam poderosos. Mas depois ele os humilha, para que eles entendam que só existe um rei de verdade.
nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O que nós vimos na história aqui agora recente? Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, achou que era o poderoso, o Bambambam. Construiu bomba, ameaçou povos, ameaçou de guerra, aparecia sorrindo, aparecia dando gargalhadas, mostrando o seu poder. Donald Trump foi lá, colocou os seus melhores navios na sua costa. Aí já quebrou, né? O orgulho de Kim Jong-un começou a cair. Donald Trump ameaçou de travar todas as relações comerciais com a Coreia do Norte, fazer chantagem com os países em que ele tem relações comerciais, que não fizessem comércio com a Coreia do Norte. Aí acabou o orgulho dele. Esses dias agora estava aí apertando as mãos de Trump, prometendo acabar, desnuclearizar o seu país, acabar de parar com o seu projeto de fazer bomba. Se humilhou. Isso vem se repetindo ao longo de toda a história. Entra rei, sai rei, mas Deus é que reina. Deus é que governa soberano. Às vezes a gente fica assustado com a situação do nosso país. Às vezes a gente vê o povo se levantando contra o presidente, querendo que caia para entrar outro. Uns querem o exército, outros querem outro presidente, outros querem que mude, que a política se reforme. E eles estão lá sentados na cadeira, reinando soberano. Quem está por trás de tudo isso? Às vezes a gente olha para o homem, o problema é o Temer, o problema é a Dilma, o problema é o Lula. Quem é o problema de verdade? Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Novamente, aqui Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e foi tentado por Satanás. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegavam os anjos e o serviam. Jesus, você não precisa morrer na cruz, não. Não faz isso, não. Você precisa morrer numa cruz, passar por um sofrimento tão grande, humilhação, para ter os reinos do mundo, para governar no mundo? Eu te dou. Você tem que se prostrar e me adorar. Quem tem o poder sobre todos os reinos do mundo e a glória deles? Satanás. Já dizia o apóstolo Paulo, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o Espírito. E às vezes a gente espera num homem a solução para os nossos problemas. E o que a gente vê na história? O que a gente vê na história bíblica e na história secular? Que entra rei, sai rei, se engrandece, ensoberbece o seu coração, se acha como um Deus, se exalta, Deus humilha, quebra, corta, entra outro e assim vai. Essa é a glória das nações. Deus está permitindo que todos prosperem naquilo que eles desejam, naquilo que eles intentam. Deus permite até uma certa altura. Se exaltou demais, corta. E Deus vai permitir isso até que chegue o último governo da terra, o governo do anticristo. Não será diferente do que vimos em toda a história. Um homem que também vai assentar, que também vai conseguir um poder incrível sobre todo mundo, que vai se exaltar, se ensoberbecer, igual a Etbaal II, a ponto de se achar um Deus, mas será cortado. Para encerrar, vamos ler Apocalipse capítulo 13. Se nós falamos que no final o povo judeu voltaria para sua terra, habitaria em segurança, sem espinhos que a pique, então vamos falar também do último governo no mundo que vai tentar aí repetir o que já vimos tantas vezes na história.
capítulo 13, vamos ler do 1 a 8. O último governo humano na terra. Último, sem chance. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Último governo humano aqui, governo do anticristo. Vai ser o governo mais glorioso de todos, tá? Uma besta que sobe do mar, um homem que sobe de entre as nações para tomar o governo mundial. Ele está muito perto, eu acredito. Ninguém pode marcar a data, ninguém sabe o dia, mas pelos acontecimentos a gente imagina que ele está muito próximo. Talvez na nossa geração, não sei, né? Versículo 2 diz que essa besta, né, esse homem aí, ele era semelhante ao leopardo, tinha o pé de urso, boca de leão. Está refazendo uma alusão aos impérios descritos lá em Daniel, tá? Império babilônio, medo-persa, grego, romano. Grandes imperadores que reinaram no mundo da sua época, que foram grandes impérios, que foram destruidores, arrasadores, que tiveram muito poder. O anticristo tem essas características. E de onde vem todo esse poder? Finalzinho do versículo 13. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Satanás, como ofereceu a Cristo, Cristo recusou a glória e os governos do mundo, dará tudo isso nas mãos de um homem, para que ele se exalte, para que ele se ensoberbeça, para que ele ache que é Deus. Operação do erro vai ter esse homem. Versículo 3 diz que uma das suas cabeças foi ferida de morte, depois ele reviveu, foi curado e a terra se maravilhou. Operação do erro, fará sinais e prodígios de mentira. Fará sinais e prodígios de mentira. Agirá com mentiras. Assim ele vai conseguir conquistar os moradores do mundo. Para que tudo isso? Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Satanás, dando poder para os homens, exaltando os homens, levantando eles lá em cima, dando poder sobre muita coisa, sobre nações. Para quê? Para que Satanás seja adorado, para que o homem seja adorado. Isso é uma lição para mim, uma lição para nós, para todo mundo, para quem estiver ouvindo, que às vezes a gente espera a solução num homem. Nós vimos aí na greve dos caminhoneiros, muitos pedindo que o exército entrasse lá e acabasse com essa corrupção que nós estamos vendo, né? Esperando que um homem resolvesse. Até os crentes são tentados nisso, porque a gente fica desesperado, né? Quem que não sofreu nessa época a falta de gasolina? Será que meu carro vai parar de andar? Será que vai ter gás para cozinhar? Será que vai ter comida? Alguém precisa resolver. E às vezes a gente clama aos homens, não é? Infelizmente, ninguém está livre disso. Nós somos ovelhas, né? E as ovelhas são assustadas mesmo.
Mas se a gente se firmar na palavra de Deus, a gente sabe que é assim que funciona e sabe que quem reina soberano é aquele que está no nosso lado. E sempre Satanás articula a política do mundo para que os seus líderes, aquele que ele coloca lá, sejam exaltados, sejam adorados e para que ele receba adoração, tá? E depois que eles sobem a cabeça dele todo o poder, o que eles fazem? Versículo 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Versículo 6: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. E aí depois, quando eles se ensoberbecem, quando eles chegam no topo, aí eles acham que são um Deus e querem o quê? Zombar de Deus, falar mal de Deus, tá? E para encerrar, no finalzinho aqui, versículo 8: quem é que vai após estes? Quem é que vai adorar os governos do mundo? Quem é que vai seguir eles? E quem é que vai aceitar as blasfêmias que esses governantes fazem? Versículo 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Esses aceitarão os governos do mundo, a sua arrogância, as suas blasfêmias contra Deus, vão segui-los, vão adorá-los. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que são guiados pela palavra de Deus, eles conhecem os tempos, a história, os acontecimentos e sabem que no final Deus é que vai reinar. É o nosso Deus que vai reinar. E o nosso Senhor Jesus Cristo virá no cavalo branco e destruirá todo o mal os governos dessa terra. E nós reinaremos com Ele. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos hoje.